Vamos resolver um probleminha de regime senoidal utilizando apenas vetores para representar as grandezas senoidais envolvidas. No segundo vídeo, nós vamos resolver esse mesmo probleminha usando números complexos. Muito bom. O problema diz o seguinte: no circuito que segue, a corrente pelo capacitor é meio ampere. Bom, isso quer dizer o seguinte: ele deve ter colocado um amperímetro na escala de corrente alternada no caminho do ramo do capacitor e viu que a corrente que atravessa ele é meio ampere. Obviamente isso é a amplitude ou o valor eficaz da corrente, né? A corrente é uma senoide, é um sinal senoidal. Muito bem. Sabendo que essa corrente é meio ampere pelo capacitor, calcule então qual é a tensão dessa fonte de 60 Hz e também diga se esse circuito, como visto pela fonte, se é indutivo, capacitivo ou resistivo. Vamos então resolver isto usando apenas vetores. Como fazer? Bom, primeira providência, vamos marcar o que é dado no circuito, né? Vamos desenhar no circuito o que é dado. Então é dado a corrente no capacitor. Muito bom. Vamos marcar lá. Corrente pelo capacitor. Vamos usar a letra maiúscula para lembrar que isso tudo se refere às amplitudes ou ao valor eficaz, né? No circuito real, essa corrente é um sinal senoidal. Ela depende do tempo. Muito bem. A corrente pelo capacitor, ele informa que é meio ampere. Agora, o que eu consigo calcular com essa corrente aí? Se eu tenho o valor do capacitor e tenho a frequência, eu posso calcular a reatância desse capacitor. Quantos ohms ele tem? Reatância capacitiva. Fórmula 1 sobre ômega C. Isso vai dar, o ômega é 2π vezes a frequência, 2π vezes a frequência que é 60 Hz, que é informado, vezes o capacitor, 10 micro. Micro é 10 a menos 6. Colocar o capacitor em farad. Faça essa continha na sua calculadora e vai dar aproximadamente 265 ohms. Perfeito? Olha, então eu já posso calcular qual é a tensão entre os terminais do capacitor. Vamos marcar lá no circuito em vermelho. Tensão no capacitor. Basta multiplicar a reatância pela corrente. É como se fosse uma lei de Ohm, né? O capacitor não é um resistor, mas é para isso que serve o valor da reatância dele. Então, a tensão no capacitor vai ser simplesmente a reatância vezes a corrente. Essa continha dá 132, da metade de 265, né? 0,5 volts. Então, já sei quantos volts tem no capacitor. Então, eu já sei quantos volts tem no resistor. Nesse circuito, o resistor está em paralelo com o capacitor. Então, a voltagem no resistor também é 132,5. Então, eu já posso calcular a corrente pelo resistor. A corrente pelo resistor, lei de Ohm agora, né? É 132,5 volts dividido por 330 ohms. Essa continha dá aproximadamente 0,4015. 0,4015 amperes. Cuidado com o número de significativos com que você vai arredondar, porque todas essas contas são quebradas e os erros vão acumulando, né? Então eu estou usando nessas contas 3 ou 4 significativos. Perfeito? Muito bom. Então já conheço as duas correntes,
conheço a tensão do capacitor. O que mais eu posso fazer aqui? Ora, a corrente que vem da bobina, que é igual à corrente da fonte, né? A mesma corrente que passa pela fonte, passa pela bobina. Deve ser a soma dessas duas correntes, pela lei dos nós. Então, eu sei que a corrente pela bobina é a soma da corrente pelo resistor mais a corrente pelo capacitor. Agora, nem pensar em somar as amplitudes, né? Porque essas correntes não estão em fase. Então, isso aqui tem que ser feito vetorialmente. Isto aqui é uma soma vetorial. Para deixar claro, para nunca fazer esse tipo de coisa, né? Não vai funcionar. A corrente no resistor é 0,4015. A corrente pelo capacitor é meio. Mas eu não posso somar este número com esse, porque isso se refere à amplitude. E esses vetores não estão em fase. O capacitor adianta a corrente, né? Então vamos fazer uma diagraminha de vetores com o que a gente já sabe, com as grandezas que nós já calculamos. Você pode começar da maneira que você quiser, né? Eu vou escolher fazer o seguinte aqui. A tensão no capacitor é comum ao resistor. O VC é comum ao resistor e ao capacitor. Então eu vou usar essa tensão como referência, ou seja, ela para mim vai ter fase zero. Para representar ela, eu vou desenhar um vetor na horizontal. Como é o primeiro vetor que eu vou desenhar, vou botar na horizontal, né? Podia desenhar em qualquer direção, mas aí, se você desenhar numa direção qualquer, o diagrama vai ficar virado numa posição aí ruim para a gente ler. Vamos colocar na horizontal. Então, esse vetor vai representar a tensão no capacitor, que eu já sei que vale 132,5 volts. O 132,5 é o módulo, é o tamanho desse vetor. Agora eu estou dizendo também em que direção ele está. Okay? Então essa direção para mim vai ser fase zero e vai ser a referência. Todos os outros vetores que eu for desenhar agora vai ter que ser desenhado em relação a esse, respeitando esse. Então, primeira coisa, vamos dar uma pensadinha aqui. A corrente pelo resistor, o IR, tem que estar em fase com essa voltagem. O resistor não atrasa nem adianta a corrente. E o capacitor adianta a corrente. Ele atrasa a tensão, então ele adianta a corrente. Então a corrente IC vai estar 90 graus na frente do VC. E a corrente R vai estar em fase. Então vamos desenhar agora em verde quais devem ser os vetores das correntes. A corrente IR, que vale 0,4015, ela tem que estar em fase com o VC. Então é um vetor na mesma direção e no mesmo sentido do VC, porque é a corrente pelo resistor. IR. O tamanho desse vetor, 0,4015. Já a corrente no capacitor está 90 graus na frente, adiantada. Nota que adiantada no nosso esquema vai ser respeitando a convenção do ângulo trigonométrico, né? Adiantado é no sentido anti-horário. Vamos escrever lá. O que está, quando você fala que um vetor está adiantado do outro, você está andando no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Então, o vetor que representa a corrente no capacitor está 90 graus na frente do IR. É isso que o capacitor faz, ele adianta a corrente de 90 graus. Então, a corrente no capacitor vai estar na vertical. E na frente, né? Um pouquinho maior que 0,40, ela é 0,50. Corrente no capacitor, IC, meio ampere. Perfeito? Fazendo 90 graus com o IR. A corrente pela bobina vai ser a soma desses dois vetores. Então, eu vou somar. Para somar esses vetores, eu uso a regra do paralelogramo. Agora, uma dica
que eu aconselho você a fazer, se você começar a construir muito paralelogramo aí, vai acabar ficando uma bagunça. Então, quando você vai somar, você já sabe que vai somar os vetores. Então, desenha um vetor logo em seguida do outro. Então, faça assim. Vamos apagar aquilo ali e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar o vetor que representa a corrente do capacitor a partir do final do vetor que representa o IR. Assim eu tenho um vetor depois do outro. Vou apresentar aqui, ó. Né? Esse vai ser o meu IC, que vale meio ampere. O ângulo é os 90 graus. Nota que você pode desenhar o vetor aonde você quiser, contanto que ele tenha a direção e o sentido correto, né? Então esse vetor IC claramente está 90 graus na frente do IR. Você pega o IR e gira no sentido anti-horário de 90 graus. Vai dar na direção do IC. Então os vetores estão nessa posição. A vantagem de fazer assim é que agora para achar a soma, basta ligar o começo com o final, né? Vamos colocar uma cor aqui, mesma cor, um pouquinho mais claro, né? Onde é que está o vetor que representa a corrente na bobina? É a soma do IR mais o IC, é a soma desses vetores. Pronto, basta ligar o começo com o final. A figura fica mais clara, não precisa ficar construindo paralelogramos, né? Tirando paralelas. Esse vetor aqui que eu acabei de desenhar é a corrente I, é a corrente que passa pela bobina. Eu fiz exatamente esta operação, IR mais IC, mas com os vetores. Perfeito? Olha, então para achar essa corrente, ela vai ter uma amplitude, que você mede com um aparelho qualquer, e uma fase, né? Vamos calcular essa amplitude e essa fase. A amplitude e a fase. A amplitude da corrente pela bobina simplesmente faz um Pitágoras. Esse é um triângulo retângulo, né? Então a corrente pela bobina, raiz quadrada de, pelo resistor 0,4015 ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos, né? Mais meio ao quadrado. Faça essa conta, dá 0,6413, confira na sua calculadora. Aproximadamente 0,6413 amperes. Essa é a corrente que vai passar pela bobina. A fase dessa corrente, né? A fase dela, o ângulo, ela está adiantada, né? Está adiantada em relação à corrente no resistor, de um ângulo, vamos chamar de θ. Como eu calculo θ? Para pegar esse triângulo retângulo, use seno, cosseno, tangente. Vamos fazer pela tangente. A tangente do ângulo θ, cateto oposto, 0,5 pelo adjacente, 0,4015. Faça essa conta, calcula o arco tangente e você vai ver que dá aproximadamente 51,2 graus. Esse vírgula 2 aí parece um pouco exagerado, mas como nós não terminamos o problema ainda, eu vou manter o vírgula 2, né, para não acumular muito erro do que a gente vai fazer daqui para frente. Perfeito? Então eu já calculei as três correntes. Próximo passo agora. Sabendo a corrente na bobina, agora eu consigo calcular qual é a diferença de potencial na bobina. Quantos volts existe? Vamos marcá-la no circuito. VL. Quantos volts eu tenho de terminais da bobina? Basta achar a reatância da bobina. Ok? Muito bem, a reatância da bobina, XL, é ômega L. Isso dá quanto? Ômega 2π vezes a frequência, que é 60, e a bobina é 600 mH, né? Isso aqui é 0,6 Henry, tá certo? Vou colocar lá em Henry para dar em ohms.
Essa conta dá 226 aproximadamente, com 3 significativos. 226 ohms. Então a bobina tem 226 ohms. Portanto, a tensão na bobina é a reatância, 226 ohms, vezes a corrente, que nós já calculamos, é 0,6413. 0,6413 amperes. Isso vai dar 144,9 aproximadamente. 144,9 volts. Perfeito? Muito bem, sabendo o VL e o VC, agora eu já posso calcular a tensão da fonte. A diferença de potencial entre os terminais da fonte, vamos chamar de V, é a soma desses dois. Mas, novamente, é uma soma vetorial. Ou seja, a tensão da fonte é o VC somado com o VL nesse circuito aí. Mas isto é uma soma vetorial. Então, para fazer essa soma, eu vou ter que marcar o vetor, os vetores de tensão no meu diagrama vetorial, que é chamado diagrama de fasores, né? O termo fasor é usado mais quando a gente encara tudo isso como números complexos. Vamos ver no próximo vídeo. Por enquanto, tudo vetor. Muito bom. Onde é que eu vou marcar a tensão na bobina, o VL? Nota aqui, o que a bobina faz? A bobina defasa a corrente da tensão, a bobina atrasa a corrente de 90 graus. Então, a voltagem na bobina está adiantada da corrente. Olhando para os diagramas de vetores que a gente fez lá embaixo, com as correntes, né? Para mim marcar a tensão na bobina tem que estar 90 graus na frente da corrente. Pela bobina. Então, veja bem, né? A corrente pela bobina, nós já tínhamos calculado, ela tem tamanho 0,6413. Estou desenhando ela outra vez ali, ó. É a hipotenusa daquele triângulo. A tensão na bobina vai estar 90 graus na frente dela. Então eu vou ter que traçar um vetorzinho. Vamos colocar aqui para deixar claro o que a gente está fazendo aqui, né? Um vetor que está 90 graus na frente, no sentido anti-horário, né? Continua girando no sentido anti-horário. Então vai estar 90 graus na frente da corrente I. Né? Vamos fazer um diagraminha aqui na frente apenas para as voltagens, para não misturar no mesmo diagrama corrente e tensão. Né? Para isso, como é que eu faço? A tensão VC está na direção da corrente R. Vamos marcar a tensão VC. Vale 132,5, né? Vamos lá, ela está aqui. Esse aqui é o VC. Amplitude 132,5. Aonde eu vou marcar o VL? Ora, naquela direção que acabamos de marcar no diagrama de corrente. Então, o ângulo que o vetor VL vai fazer com o VC vai ser o 51,2. Vamos marcar ele lá. É todo esse ângulo aqui, a partir da referência. A referência está na horizontal. Então, o ângulo do vetor VL é o 51,2 mais os 90 graus. Esse ângulo todo aqui. 51,2 mais 90 graus dá 141,2. 141,2. Que é o ângulo que o vetor VL vai fazer com o VC. Então vamos marcar agora a partir do... Eu vou, novamente, ó, eu vou somar vetores, não é? Veja bem, né? Vamos prestar atenção para fazer o diagrama. Se você faz de qualquer jeito, dá uma confusão depois. Eu vou somar o VC com o VL, não é isso? Eu vou somar.
O VC está desenhado lá. Como eu vou somar o VL, então eu vou desenhar o VL a partir do final do VC. Muito bem. Então, lá no finalzinho do VC, agora presta atenção no ângulo. São 140 graus, né? Aqui seria 90, 120, 90 mais uns 50 graus, né? Alguma coisa assim, né? E ele é maior, né? O VL é 144. Não precisa ser muito preciso nessas coisas também, né? Ninguém está desenhando milimetricamente em escala, mas quanto mais você prestar atenção, o objetivo aqui é exatamente esse, né? É prestar atenção nos vetores. Quando nós formos resolver esse exercício com números complexos, aí a gente não precisa prestar atenção, pode fazer a conta direto. Mas na prática é importante para fazer projetos saber o que está acontecendo. Então tenta fazer o desenho mais ou menos em escala. Tá bom? Ótimo. Então esse vetor que eu acabei de desenhar, como é que eu desenhei ele? Adiantando de 141,2, né? Este ângulo aqui, ó, que é aquele 51,2 mais os 90 graus. Essa é a posição correta dele. 141,2 graus. Perfeito? Então esse vetor é o VL. E eu já sei que ele tem amplitude de 144,9 volts. Agora eu posso somar o VL com o VC para achar a tensão da fonte, né? Ora, a tensão da fonte, como dizer um vetor depois do outro, é só ligar o início com o final. Este vetor que eu acabei de desenhar é a soma do VC mais o VL. Então é a tensão da fonte. Perfeito? Agora eu preciso calcular qual é o tamanho dele e qual é o ângulo, né? E agora você veja, o triângulo que apareceu, esse triângulo vermelho que está, ele não é um triângulo retângulo. Então como é que nós vamos fazer essa conta? O jeito mais rápido de fazer é usar a lei dos senos e dos cossenos, como a gente vai ver na próxima tela. Para resolver esse triangulinho e achar o valor do V, vamos usar então a lei dos cossenos, né? Para isso, eu preciso do ângulo interno do triângulo entre os lados conhecidos. Esse ângulo que eu estou marcando agora aqui, ó. Obviamente é simplesmente pegar 180 graus e tirar 141,2 graus. Tá? Isso vai dar aproximadamente 38,8 graus. Este ângulo aqui, ó, 38,8 graus. Então agora, usando a lei dos cossenos, eu posso calcular o valor do V. Porque o V é o quadrado do lado V é igual à soma dos quadrados dos outros dois, 132,5 ao quadrado, mais 144,9 ao quadrado, menos 2 vezes o produto daqueles lados, vezes 144,9, vezes o cosseno do ângulo entre os lados, que é o 38,8 graus. Faça essa conta, extrai a raiz, essa conta vai dar o V ao quadrado, né? Fazendo a conta na calculadora, você vai achar aproximadamente 92,9 volts. Esse é o valor da tensão da fonte. É a resposta da primeira pergunta que ele fez, né? Se eu colocar um voltímetro ali na fonte, quanto que eu vou medir? Não vai responder 92,9, porque está com um número exagerado de significativos, né?
Note os dados do problema. O capacitor é dado com 2 significativos. Então, vamos arredondar isso para 93. Então, a resposta do item A é 93 volts. É o quanto o multímetro vai indicar a tensão da fonte. Agora, pergunta B. Esse circuito é resistivo, capacitivo ou indutivo? Como é que eu vou responder isso? Do ponto de vista da fonte, o que vai interessar agora é a diferença de fase entre a voltagem dela e a corrente que ela fornece. A tensão é V, a corrente é I. Eles estão em fase? Então agora eu vou olhar no diagrama de vetores e comparar a direção da tensão V que eu acabei de achar com a corrente I. Olhando para o diagrama de vetores, o vetor V está aqui, ó. Vou comparar a direção em que esse vetor está, para saber a fase dele, com a direção que a corrente que a fonte fornece está. Essa eu já tenho, né? 51,2 graus em relação à referência. Mas eu ainda não tenho o ângulo que a voltagem V faz com a referência. Tudo contado em relação à referência. Eu não tenho este ângulo aqui. Vamos chamá-lo de alfa. Como é que eu faço para achar esse ângulo? Então agora você usa a lei dos senos, que diz o seguinte: se você pega qualquer lado do triângulo, 144,9, por exemplo, e divide pelo seno do ângulo oposto, é o ângulo que enxerga o lado, né? O ângulo alfa enxerga aquele lado lá. Isso tem que dar certo para qualquer lado. Qualquer lado. Então, acabei de calcular a voltagem V. Eu vi que o tamanho daquele lado V é 92,9. Não vai usar o valor aproximado aqui, né? O valor que você estava usando para os cálculos. Dividido pelo seno do ângulo que enxerga o lado V. Seno de 38,8 graus. Faça essa conta, multiplique em cruz aqui, tira o valor do seno e calcula o valor do ângulo alfa. Faz o arco seno, seno menos 1 na calculadora, né? Perfeito? Você vai achar que o ângulo alfa é 77,8, aproximadamente. 77,8 graus. Perfeito? Agora vamos responder a pergunta que ele está fazendo. Vamos comparar a fase da tensão na fonte, que agora eu já sei que forma 77,8 com a referência, com a corrente, que forma 51,2 com a referência. Então vamos ver qual é a diferença de fase e quem está na frente, né? Como o ângulo alfa deu 77, 78 graus, né? O V está na frente do I, né? O I tem 51,2. Vamos fazer um diagraminha mais claro para responder para ele, né? Colocar no mesmo diagrama a voltagem da fonte e a corrente que ela fornece, para ver qual é a diferença de fase, ver quem é que está na frente. Perfeito? Muito bem. Então vamos marcar primeiro a referência. Nossa referência é na horizontal, na direção do VC. Vamos colocar uma linha horizontal aqui. Na direção da esquerda para a direita na horizontal, na direção do vetor VC, o ângulo é 0. Muito bem. Onde está a corrente pela fonte? O I. Formando 51,2 graus com essa referência. Vamos marcar lá. 51,2 graus. Desenhar a partir de qualquer ponto aqui. 45, 51, alguma coisa assim, não é? Pronto. Este vetor representa a corrente que a fonte fornece e este ângulo é de 51,2 graus, como a gente já tinha calculado. Onde é que está a voltagem da fonte? Vai fazer 77,8 graus com a referência, portanto na frente da corrente, né? Vamos marcá-la lá.
77,8. Alguma coisa assim. Não dá nem para comparar o tamanho desses vetores, porque as unidades são diferentes, né? Um vetor significa corrente, que está em ampere, e o outro vetor significa a voltagem, que está em volts. O que interessa agora a direção desses vetores, né? Esse vetor vermelho está 77,8 graus na frente da referência. Então, qual é a diferença de fase entre a voltagem e a corrente? É o ângulo entre os dois vetores V e I. Esse ângulo é o 77,8 menos 51,2 graus. Tá? 77,8 menos 51 vai dar 26,6 graus. 26,6 graus, aproximadamente. Perfeito? Então, o que a gente conclui? Que, do ponto de vista da fonte, esse circuito está atrasando a corrente de 27 graus. Né? Quem atrasa a corrente é indutor. Então, a resposta do item B, a resposta é que o circuito é indutivo. Item B. O circuito atrasa a corrente de 27 graus. Aproximei o 26,6 para 27 graus. Portanto, ele é indutivo. Não é um indutor perfeito, não? Porque senão o indutor atrasa a corrente de 90 graus. Né? Então, esse circuito é uma combinação, pode ser visto como uma combinação de um indutor com um resistor. Né? Algo assim. Então, o circuito atrasa a corrente de 27 graus. Então, ele é indutivo. Perfeito? No próximo vídeo, nós vamos fazer tudo isso que nós fizemos usando números complexos. Fica bem mais simples, não vai ser obrigado a quebrar a cabeça a composição dos vetores. E, em compensação, você não vai enxergar tão claramente o que está acontecendo do ponto de vista de sinais senoidais, né? Como é que entra a defasagem no cômputo final das amplitudes. Perfeito? Então vamos passar para o próximo vídeo.